beleza? A gente vai falar aqui hoje sobre a Bienal do Livro que está tendo aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar também da correlação entre a inteligência artificial e os livros, o aprendizado como um todo. A gente vai falar um pouquinho sobre como que alguns professores, filósofos, historiadores estão falando sobre essa relação da inteligência artificial com o ensino, com o aprendizado, com a evolução da humanidade como um todo. A Bienal, como sempre, está cheia, está lotada. E aí, qual que é a grande parada? Quando você vai para um evento como esse, você tem que estar preparado para encarar uma fila para uma coisa ou para outra. Acontece que na Bienal tem fila demais, tem gente demais para tudo. Então, por exemplo, eu fui lá para poder ver a palestra do Mário Sérgio Cortella. Só que era tanta gente numa fila tão grande que eu não entrei nem na fila. Porque, assim, o tempo que você fica ali para poder entrar, você não participa das outras coisas, você não vê o que você quer ver, porque é muita coisa, então assim, é muito difícil de você ver tudo num dia só, até porque está muito cheio e você às vezes tem que esperar, é uma dificuldade para você transitar entre um pavilhão e outro por causa da quantidade de pessoas. Então, qual que é o ideal? Ir mais de um dia, beleza? E se você vai procurando uma pessoa específica, como foi o caso de eu ir numa palestra específica, você tem que ir com bastante antecedência e já se preparar para ficar na fila e perder esse tempo, tá? Então, aproveita que você está na Bienal, já compra um livro para poder ficar lendo na fila. Uma coisa que me chamou a atenção foi que em todo o pavilhão tem várias opções de alimentação. Aonde que isso me surpreendeu? Porque há muitos anos atrás, porque eu fiquei um tempo sem ir, né? Há muitos anos atrás, você tinha dificuldade para se alimentar. Se eu não me engano, você tinha 1 ou 2 estandes de alimentação só. E para a quantidade de pessoas, era muito difícil de você conseguir comer decentemente, né? Então, até para comprar água, teve ocasião onde foi complicado. E até a instrução dos professores, na época que eu era aluno, era que a gente levasse água de casa, porque lá era difícil. É importante que a gente entenda que a Bienal é um espaço democrático. Então, lá você vai ter o rico, você vai ter o pobre, você vai ter o geek, o nerd, o pai que só foi levar os filhos, o professor desesperado que levou os alunos. Então, lá você vai ter pessoas de todo nível, né? De todo tipo de personalidades. Então, vai ter gente que vai estar lá passeando, então vai estar andando devagar. Vai ter gente que vai estar andando mais rápido porque quer visitar o máximo distante possível. Então você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Você está indo quem vai nessas grandes convenções tem que estar sempre preparado para encarar uma série de problemas. Tem gente que vai lá a trabalho, tem gente que vai lá para procurar um livro específico, tem gente que vai lá para poder falar com um autor específico. Mas assim, de um modo geral, a coisa está bem organizada. Considerando que eu já fui lá outras vezes, né, há muitos anos atrás, e estava muito bagunçado, dessa vez pelo menos a organização está boa. Então você consegue comer, você consegue, ainda que esteja cheio, você consegue transitar. Nas outras ocasiões, os pavilhões eram muito apertados porque tinha muito estande. Dessa vez você consegue corredores maiores, então você consegue transitar melhor. Agora, o que eu fui fazer lá, né, de fato? O que isso tem a ver com a inteligência artificial? O Mário Sérgio Cortella, o filósofo que eu tinha falado que eu gostaria de ir na palestra, ele tem um projeto que se chama O que é a Pergunta? Que trata justamente dessas questões, né? O que você tem que perguntar para a inteligência artificial e o que ela vai te dar de retorno. Se você não fizer as perguntas certas, você está perdendo o seu tempo. Porque se você ficar fazendo perguntas inúteis, você vai ter um conteúdo inútil. Você não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente pode tirar disso? Qual é o proveito que eu posso tirar da inteligência artificial em relação à minha vida, em relação ao meu trabalho, em relação às minhas tarefas?
Essa questão, ela também foi discutida pelo Leandro Carnal, que é um historiador e também filósofo que eu gosto muito. Qual que é o ponto de vista dele? Que a inteligência artificial é igual à luz elétrica. Que não adianta que você prefira a luz de vela quando em todos os lugares as pessoas vão preferir a luz elétrica. Então você pode preferir a luz de velas, ou seja, fazendo um comparativo, você pode preferir fazer uma pesquisa com um livro, você pode preferir escrever os seus textos manualmente, letra a letra, né? Ou você pode fazer uso da inteligência artificial e melhorar a sua capacidade, melhorar a sua forma de escrever. São pontos de vista, tá? Quando as pessoas começam a fazer a relação da inteligência artificial com perder emprego, por exemplo, eu vi um vídeo esses dias e mostrava uma palestra onde foi falado o seguinte: o basquete, quando foi inventado, ele tem esse nome justamente porque a cesta era uma basket. E tinha o cidadão, quando a bola entrava na cesta, tinha o cidadão que subia numa escada e tirava a bola lá de dentro. Essa situação perdurou por 18 anos. Até que alguém teve a bendita ideia de: por que vocês não cortam o fundo? Bom, aí aquele monte de gente que subia na escada foi mandado embora. Porque era um trabalho inútil. É um trabalho que, se você for parar para pensar, hoje não faz o menor sentido, mas fez sentido por 18 anos. Então, qual que é o grande lance? Você tem que estar preparado para mudar. Esse cara que subia na escada, ele com certeza procurou outra coisa para fazer. Então, a grande dificuldade é que você tem que sair da sua inércia. Se você faz uma coisa hoje que a inteligência artificial faz melhor, ou você pega a inteligência artificial e ajuda o seu trabalho, faz uso disso para que o seu trabalho se desenvolva melhor, ou você aprende a usar essa ferramenta, ou você vai ficar desempregado de fato. Mas assim, a questão é que você pode fazer o seu trabalho com a inteligência artificial. Você pode melhorar o seu trabalho. Então, o professor que tem um aluno que vai usar a inteligência artificial, eu tenho que usar isso a meu favor. E como que eu vou fazer isso? Bom, a gente vai ter que se adaptar. Eu vou ter que me adaptar. Então, todos os profissionais vão ter que se adaptar de alguma forma. Quando eu cito esse exemplo do basquete, eu também cito um outro exemplo. Eu estava vendo um documentário outro dia que mostrava como se fazia uma rodovia antigamente. E a câmera, né, a câmera ainda em preto e branco, mostrava centenas de pessoas com uma picareta na mão, em fila, por quilômetros, para poder terraplanar uma determinada área, para poder colocar ali o asfalto. Hoje em dia, com um trator, você substituiu mais de 1.000 pessoas. E a gente vê isso no agronegócio, quantas colheitas são feitas por tratores e outras máquinas. Entende? Então, a gente tem que pensar em proporção. A gente evolui e esse é um grande marco. Então, é essa hora que a gente tem que se adaptar, a gente tem que melhorar o nosso trabalho, a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que pegar as ferramentas que foram desenvolvidas e trazer para o nosso dia a dia. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer isso junto, a gente vai ter que descobrir isso junto, porque esse é um grande desafio de verdade. E para fechar, falando mais uma vez da Bienal, quando se fala desse medo, né, da inteligência artificial, da perda de empregos e etc., a gente tem que lembrar de uma história um pouco mais recente, quando inventaram o PDF e o e-book. Hoje em dia todo mundo tem acesso a um e-book, mas por que a Bienal continua lotada? A Bienal continua lotada porque as pessoas continuam gostando de livros. Então, independente do e-book, independente do PDF, que hoje em dia todo mundo pode ter no seu celular, você pode ter vários livros no seu celular. Mas por que a Bienal continua lotada?
A Bienal continua lotada porque as pessoas preferem os livros, porque as pessoas gostam dos livros. Então, o que as pessoas gostam, o que as pessoas preferem, não vai ser interferido pela inteligência artificial. Acontece que a inteligência artificial ela pode potencializar isso. E aí ela vai acessar outras pessoas. A gente tem bilhões de pessoas no mundo. E vai ter gente que vai preferir ler. Vai ter gente que vai preferir o audiobook, vai ter gente que vai preferir o PDF. Então, a gente tem que parar com o medo do novo e sair da nossa inércia. É difícil, mas a gente precisa, senão a gente não evolui. E eu digo evoluir como ser humano, de fato. Porque cada vez que você tem que sair do seu ponto de conforto, você aprende uma coisa nova e aí você evolui. E pensa, se você tiver um filho, você pode ensinar isso para o seu filho e o seu filho não vai ter a mesma dificuldade que você, que teve que aprender do zero. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente vai trazer mais conteúdos sobre inteligência artificial e a correlação dela com o ensino e com o aprendizado. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.